Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, todos nós sabemos que Volta Redonda, nos anos 60, teve um importante papel na luta contra a ditadura e pela defesa dos direitos humanos. E o que a gente percebe ao longo das nossas pesquisas, do nosso dia a dia, da nossa vivência, é que todo esse processo de luta, ele teve um grande sustentáculo em Volta Redonda na Igreja Católica. A Igreja foi uma grande propulsora, uma grande organizadora das lutas que contestavam a ditadura militar na região. A Diocese de Volta Redonda, a partir da atuação das SEBs, das suas comunidades, ela teve um papel relevado, papel de destaque na luta contra a ditadura, contra os horrores da ditadura, sendo referência em todo o país nessa área. Sobretudo, a gente pode pautar essa ação, a gente pode permear essa atuação da Diocese a partir da vinda do Dom Valdir Calheiros em 1966. A partir daí, Dom Valdir vai imprimir um novo ritmo, uma nova dinâmica para a Diocese, que vão conferir à nossa Diocese de Volta Redonda um papel destacado nas lutas contra a ditadura militar. É bom a gente salientar o seguinte: antes da chegada do Dom Valdir em 66, a Igreja sempre manteve um papel de aliada do poder dominante, sempre alinhada com a CSN, com a Prefeitura, com a ditadura. E esse papel muda radicalmente com a chegada do Dom Valdir em 66. É importante também a gente destacar o seguinte: Dom Valdir chega em Volta Redonda imbuído do espírito do Vaticano II, que era um espírito de abertura, um espírito de defesa dos direitos humanos, um espírito pautado pela defesa dos mais fracos da sociedade. E ele vai imprimir essa marca na Diocese. Então, uma Diocese que até então era extremamente conservadora, alienada, que apoiava o regime, passa a assumir um papel de ponta na luta contra essa mesma ditadura. E o Dom Valdir, ele vai se confrontar, ele vai se colocar claramente ao lado das forças populares nessa luta. E vai se tornar uma referência nacional em todo esse processo. A gente já destaca que, logo que o Dom Valdir chega em 66, ele é chamado, por exemplo, para celebrar uma missa pelos operários que morreram na usina. Dom Valdir não se recusa a celebrar a missa, mas durante a missa ele já faz uma afronta à CSN. Ele questiona por que esses operários morreram em trabalho, qual a causa dessas mortes. Então já começa a estabelecer uma nova relação com a CSN, que representava o poder estatal em Volta Redonda. Ele também se recusa a construir uma catedral de aço. Logo que ele chega, já estava em negociação pelo bispo anterior a construção de uma catedral de aço, uma oferta da CSN. Dom Valdir se recusa a receber essa oferta, dizendo que, na verdade, a cidade precisava de comunidades nas periferias. E essa nova dinâmica vai pautar as relações do bispo com a CSN, do bispo com a cidade e do bispo com a ditadura militar. Então, a partir daí, a gente tem uma série de eventos, de fatos, que, olhados em perspectiva, numa perspectiva de média duração, vão conferir uma atuação bastante singular para a Igreja. Então, em 67, por exemplo, nós temos o caso da Judica, né, que já foi abordado aqui. Em 68, a prisão dos professores Santini e BD, em comemoração aos 40 anos da Declaração dos Direitos do Homem. Isso vai resultar numa série de PMs, o próprio Dom Valdir vai se colocar preso e vai permanecer em interrogatório por 25 horas no BIB, e daí surge uma série de PMs, PM do comunismo, uma série de PMs das torturas, porque o Dom Valdir vai se pautar por essa defesa. Logo em 69 a gente tem a questão dos jocistas, né, que acabaram presos, né, por uma suspeita ligação com a LN, o caso do padre Natanael, caso que se alastrou por alguns anos. E, finalmente, a gente tem em 71 um caso dramático, que foi a morte de quatro jovens no batalhão de infantaria blindado em Barra Mansa. Esse fato foi emblemático. Então, a gente percebe que, nesse período todo, a Igreja de Volta Redonda ela se pautou, ela se colocou contrário às políticas estabelecidas pelos militares na região. E o Dom Valdir vai promover uma atuação, uma mudança tanto na atuação externa da Diocese, como na atuação interna da Diocese. Externamente, ele vai se pautar por essa ação contrária ao poder estabelecido, contrária aos militares, nesses fatos que já são emblemáticos. Internamente, ele aposta numa mudança que vem descentralizar a Igreja. Como que vai se operar essa mudança?
Logo em 69, para centralizar os esforços de atuação da igreja, ele implanta, por exemplo, a paróquia única. E, a partir daí também, ele começa a fomentar grupos de reflexão, grupos de oração em toda a cidade, principalmente nas periferias das cidades, que vão ser os embriões formadores das comunidades eclesiais de base. A partir daí, gradativamente, começa a se instalar uma rede de comunidades na cidade. Lembrando o seguinte, essas comunidades eram uma nova forma da igreja se organizar, pautadas pelo espírito do Vaticano II, pelo espírito de Medellín, a conferência latino-americana que aconteceu em 68, 69 na Colômbia, e a igreja então assume uma cara popular. Essas comunidades, no início dos anos 70, elas vão tomar conta da periferia e, a partir daí, a igreja diocesana começa também a receber muitos agentes de pastoral, muitas irmãs, muitos padres comprometidos com a causa. Que o próprio Dom Valdir adotou essa estratégia de atrair para a cidade pessoas que tivessem uma formação política muito bem definida e que optassem por esse trabalho de trabalhar em comunidades, em pequenos grupos, estimulando, sobretudo, a teologia da libertação e o método ver, julgar, agir. Então, essas mudanças internas, aliadas a essa atuação externa da diocese, vão conferir um especial relevo à diocese de Volta Redonda. Além disso, o Dom Valdir vai apostar na formação. Ele vai investir pesado para que teólogos imbuídos dessa nova dinâmica, biblistas, Leonardo Boff, Carlos Mester, várias pessoas de destaque, viessem para Volta Redonda trabalhar nas formações da diocese. E tudo isso vai ter um resultado bastante significativo. Por quê? Essas comunidades de base vão se espalhar por toda a periferia, e a gente tem como um grande símbolo desse momento, em 1974, quando Dom Valdir assume a paróquia de São Sebastião no Retiro. A comunidade de São Sebastião, na verdade, né? E começa a fazer um trabalho em toda a área do Retiro. Dali surgem, a partir dos padres operários que vêm nessa mesma época, as comunidades da Vila Brasília, Ciderlândia, Belmonte, se alastrando por toda a periferia e começando um trabalho de conscientização dos moradores, apoiadas no método ver, julgar e agir. A partir daí a gente tem a formação das comissões de bairro, das comissões de justiça, que passam a lutar por melhorias imediatas. Luta pela água, pelo esgoto, pela iluminação pública, contra a repressão policial. Essa rede de comunidades se instala na cidade e elas é que vão garantir o ressurgimento do movimento sindical e popular em Volta Redonda a partir de 75, 76. Então a gente tem toda uma trajetória em Volta Redonda que se assenta sobretudo na atuação da igreja. Então a igreja foi o grande sustentáculo dessas lutas. Num primeiro momento, entre 66, 72, 73, essa luta se ampara na luta contra a ditadura, na defesa dos direitos humanos. Então a gente tem casos emblemáticos em que se envolveram torturas, prisões e PMs. Num outro momento, a partir de 73, 74, 75, a gente tem a formação efetiva e atuação das comunidades de base e as lutas pela redemocratização. Nesse cenário todo, quem se destaca é a igreja. Consequência de todo esse processo. Nos anos 80, Volta Redonda assume uma posição de destaque no movimento sindical, no movimento popular, em todo o país, se torna uma grande referência. E todo aquele movimento, as greves de 84, 86, 88, elas nasceram exatamente fruto dessa organização. Se a gente acompanhar a trajetória dos militantes que tiveram papel de destaque em Volta Redonda, grande parte deles proveio da igreja, vieram exatamente do campo da igreja. Todo esse processo de mobilização que se verificou em Volta Redonda nos anos 80, ele foi fruto de uma ação pensada pela igreja, uma ação articulada pela igreja, que deu base de sustentação para todas essas lutas.